Vamos falar então um pouquinho aqui sobre as especificações de requisitos do PAF-SF, tá? Nós começamos aqui a nossa história em abril de 2008, né? Já se fazem aí quase 10 anos que existe essa história do PAF-SF, tá? Então aqui nós temos a especificação de requisitos que foi adotada naquele momento, tá? E essa especificação, né, esse documento, ele foi alterado várias e várias vezes. Olha. Cada item desse aqui é um ato COTEP que trouxe alterações para os procedimentos do PAF-SF. Né? Ele foi ficando cada vez mais complexo, cada vez mais confuso, tá? E os estados, né, começaram a fugir do PAF-SF. Tá? Algumas pessoas chamam até de sistema universo, né? Porque ele, né, tem algumas documentações que dizem que o PAF-SF e o RP devem ser a mesma coisa. Isso é a documentação oficial do PAF, tá? Que tem requisitos para você colocar NFE dentro do PAF, o SPED dentro do PAF, o Sintegra dentro do PAF, o SPED contribuições dentro dele. Você vai colocar o SAT de São Paulo dentro do PAF, enfim. Ele quer, parece um buraco negro, né? Quer consumir todas as aplicações tributárias que existem no país. Então isso virou uma loucura, né? Cada estado disse que não queria algumas regras, alguns falaram que queria algumas obrigatórias. Teve regra que o estado disse que era obrigatório para ele, que o outro falou que nem pensar em uma regra dessa era proibido no outro estado, tá? Então a confusão se tornou absurda, né? Mas essa história é longa, tá? Você vê que desde 2008 que vem rolando isso daí, né? Esse ato COTEP e os que se sucederam a ele foram revogados pelo ato COTEP 0913, já em 2013, né? 5 anos depois, tá? Que é esse aqui. Aí foi lançada aí uma nova especificação de requisitos, ele revogou aquele ato COTEP de, de 2008, né? E agora, olha, esse daqui, ele já também sofreu várias alterações. Tá? A última alteração foi essa, de 20 de março de 2017, tá? Onde ele traz aqui a especificação de requisitos 0205, né? O anexo 1 desse documento são os requisitos funcionais do PAF. Daí ele é dividido, esse anexo é dividido em blocos, tá? O bloco 1 é o bloco basicão, tá? Que serve para todos os ramos de empresa que utilizam o PAF-SF, que é o bloco que nós vamos dar atenção aqui neste treinamento, tá? Ao bloco 1, tá certo? Mas se você procurar, você vai ver que existem os blocos 2, aí tem a ver com revendedor de combustível, aí você vai ver o bloco 3, tem a ver com restaurantes, bares, tá? E empresas similares. Bloco 4 vai ser para farmácia de manipulação. Bloco 5, oficinas de conserto, hotel e similares. Bloco 6 vai ser para transporte de passageiros. Bloco 7, posto de pedágio. Bloco 8 vai ser para hotéis, né, estacionamento, tá? Motéis, estacionamento, motéis e similares que praticam o controle de tráfego de veículos ou pessoas, tá? Bloco 9, vamos ver se tem. O bloco 9 é para cinema, espetáculos ou similares. Bloco 10, ou bloco X, né, como alguns costumam chamar, é para geração e transmissão automática de informações de arquivos, tá? Esse é um bloco aí dos mais recentes, das últimas especificações, tá? E o PAF ele quis imitar um pouquinho aí a NFE no caso de enviar os arquivos via web service, tá? Os arquivos eles deveriam ser gerados quando de uma fiscalização, quando um fiscal chegasse, ele pediria a geração dos arquivos e o PAF era para gerar os arquivos dentro das especificações, mas aí eles resolveram entrar com essa, né, com esse requisito para enviar os arquivos para a Cefaz, tá? Muito bem. Os requisitos que nós vamos dar atenção aqui, né? Aí vem o anexo 2, tá? O anexo 1 são os requisitos, o anexo 2 vem o modelo de documento auxiliar. Deixa eu dar uma olhadinha nos anexos aqui. Anexo 2 é isso daí. Anexo 3 é referente aos arquivos, né? Como é que deve ser a estrutura dos arquivos que serão gerados, tá? Anexo 4, dados técnicos para a geração de arquivos dos registros do PAF.
Anexo 5 do arquivo dos SFs autorizáveis. Anexo 6, geração do arquivo com as informações de vendas identificadas pelo CPF ou CNPJ. O 7 não tem, vai até o anexo 6 então, tá? Bom, como eu estava dizendo, nós vamos abordar no treinamento o bloco 1, tá? Que é o bloco padrão para todas as empresas que precisam utilizar uma frente de caixa e que usam o PAF, né? E o bloco X, o bloco 10, tá? Que é aquele que trata aí dessa questão dos arquivos, né? Muito bem. Lembrando, tá? Que a tendência do PAF-SF é deixar de existir, tá? É uma péssima solução, na verdade, nessa questão do PAF-SF, tá? Foi uma péssima ideia que foi lançada no mercado, né? Vinda do fisco, tá? Vinda de uma Cefaz aqui do Brasil e outras secretarias de fazenda que tem projetos fortes, né, como a NFE, que veio do Rio Grande do Sul, e o SAT, que veio de São Paulo, não adotaram de forma alguma o PAF-SF, tá? E esses outros projetos, eles ganharam corpo, né? A NFCE ganhou corpo e é o projeto mais indicado a ser utilizado, é a NFCE. Se você tiver essa solução no seu estado, você é feliz. Adote então a NFCE. Se não tiver, se você for obrigatório fazer o PAF, então só lamento, tá? Realmente você tem que continuar com essa bomba durante algum tempo, né? Até que o governo se sinta sensibilizado, os empresários dessa região aí, tá? Para que seja adotada uma solução mais inteligente, né? Como a NFCE ou o SAT, tá? Na minha opinião, a NFCE é a melhor solução, mas o SAT ainda fica bem à frente dessa solução conhecida como PAF-SF, que é a pior de todas, tá? Bom, como eu estava dizendo anteriormente, né, com o tempo esse PAF ele gerou uma série de perfis para os estados. Eu vou colocar um link aqui para mostrar para você essa questão dos perfis. Aqui está, ó, Confaz, Fazenda, Legislação, Despacho. Tem um despacho aqui que mostra os perfis. Sendo que esses perfis eles têm a ver com a especificação de requisitos 204, tá? Eu não vi ainda a 205, talvez exista. Tá? Eu achei essa daqui referente às especificações 204. Então, como é que eles colocam aqui? Ó? Eles têm uma tabela de atributos por perfil. Tá? Então, aqui tem os itens que estão na especificação de requisitos. Deixa eu copiar isso, voltar para cá, para explicar como é que funciona essa questão dos perfis aí, tá? Pronto, aqui eu vou abrir a especificação de requisitos e aqui vão aparecer os perfis. No primeiro PAF que a T2TI fez, né, lá em 2010, nós chegamos até a homologar a aplicação, tá? O PAF era adotado aqui no Distrito Federal e a aplicação ela chegou a ser homologada. O Distrito Federal desistiu de utilizar o PAF, tá? Que é utilizado agora a NFCE, e não existe mais nem mesmo a homologação aqui. O estado que criou o PAF-SF, que é o estado de Minas Gerais, tá? A confusão ficou tão grande a nível nacional que eles saíram do PAF nacional e criaram um PAF local. Tá? Então eles têm um PAF local lá, tá? E nem existe mais essa questão de homologação naquela Cefaz que criou o PAF-SF. Tá? Pelo que parece, em outras secretarias de fazenda, onde o Estado também adota o PAF, elas estão dispensando essa questão da homologação, deixando a responsabilidade na mão do desenvolvedor, que informa que o software dele de fato está de acordo com a legislação tributária, tá? Essa questão da homologação criou um comércio, né? Onde muitos tiveram um retorno financeiro com isso, principalmente os órgãos que realizavam a homologação, porque tinha um custo, tá certo? Enfim, como eu mencionei, né, esse PAF aí, ele trouxe uma série de, vamos chamar de prejuízos, tá? Tanto para o contribuinte como para o desenvolvedor, né? Porque ele engessa a aplicação de uma determinada forma que o contribuinte ele teve que se adequar à legislação, atrapalhando o serviço que ele já fazia, tá? Teve que ter uma série de adequações, né, como eu mencionei,
que ele teve que fazer, e o desenvolvedor, né, ele teve que passar por todo um processo para adequar, adaptar o software dele a essa nova realidade. Realidade que em pouco tempo virou uma confusão e daqui a mais pouco tempo vai deixar de existir. Tá? Então fizeram realmente uma lambança em relação a esse PAF-SF. Mas tudo bem, nós estamos aqui ainda mostrando como é que funciona essa questão do PAF, tá? Porque ainda está em voga em algumas UFs, em alguns estados do Brasil, tá? Mas volto a lembrar, se no seu estado existe outra solução, corra para ela, tá? E oriente os seus clientes a sair do PAF-SF e ir para essa outra solução. Se ainda não tem, permaneça, né, no PAF, é o jeito, e espere até que a sua UF adote então uma solução mais inteligente. Bom, como é que é essa questão dos perfis? Aqui está. Nós temos os requisitos, né? Aqui estão os itens. Esse item 1 significa esse requisito aqui, ó, requisito 1, tá? Item 2, requisito 2 e por aí vai, tá bom? E aí nós temos umas letrinhas aqui, né? Lembrando que alguns requisitos têm subitens, né? Por exemplo, o requisito 4, que é esse, ele tem 1, 2, 3, 4 subitens, tá? Então, esses 4 subitens, na verdade, já tem até 5 aqui nessa especificação, né? E aqui, ó, é isso mesmo, tem 5. 2, 3, 4, 5 requisitos, tá bom? 5 subitens desse requisito, né? E aí nós temos os perfis. Quais são os perfis? Temos os perfis R, S, T, U, V, W, Y, Z. E temos essas letrinhas aqui, tá? Então, por exemplo, o item 3 do requisito 4, para aquele estado que adota o perfil R, é A. O S também, o T também, o U também, o V também, o W também, o Y é NAC e o Z é A. Tá? E o que são essas letras? Já já nós vamos ver isso daí, tá? Quando nós chegamos lá embaixo, ó, depois que passamos por todos os requisitos, aí nós temos aqui a legenda, né? O E, exigido. Tá? A UF poderá recusar o PAF caso o requisito não seja atendido. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, aquele item lá que a gente estava vendo era o 2 ou era o 4, né? Era o 3 aqui, que tinha esse NAC. É um A, na verdade, tá? Mas o item 1 ó, é exigido por todos os perfis. Tá? Todos os perfis exigem o item 1 do requisito 4. Vamos só por curiosidade ver qual é. O PAF deve comandar a impressão no SF do registro referente à mercadoria ou serviço, concomitante à indicação no dispositivo que possibilite a visualização do registro, exceto se o PAF ou SG. Então tá. É a questão da concomitância, né? Passou o item no código de barra, apareceu na tela, sai no SF. Apareceu na tela, sai no SF. Isso é a concomitância, tá? Esse requisito é obrigatório para todos os perfis. É de exigido, tá bom? Descendo então, o EUF exigido exclusivamente pela UF identificada no requisito e não aceito nas demais UFs. Olha só, a UF especificada no requisito poderá recusar o PAF caso o requisito não seja atendido. Vamos ver se tem algum EUF aqui. Olhando assim rapidamente, eu não vi nenhuma, tá? De repente pressionando um Ctrl F aí, tá aqui, ó. Tá? Então esse requisito 16, 4A1, é exigido aí só por... Na verdade ele se encontra em todos os perfis. Tá? Tá? Todos os perfis têm esse EUF aí. Bom, mas o EUF significa o quê? Significa que é exigido exclusivamente pela UF indicada no requisito e não aceito nas demais. Então, naquele caso, é por todos os requisitos, então é aceito por todo mundo que tem, por todos os perfis, né? É aceito por todo mundo que tem os perfis mencionados aqui no PAF, tá? NE, não exigido. Então, por exemplo, esse requisito aqui, ó, nesse perfil não é exigido, já nesse é exigido, tá? Já nesse aqui, ó, ND, não foi definido pela unidade federada, tá? O A é aceito, requisito de implementação não obrigatório, mas é aceito, tá certo? Então, tem requisitos aqui que tem o A, ó. Então, esse perfil aqui, ele aceita, mas não é obrigatório. Vamos ver se tem algum que tenha E e A na mesma linha. Por exemplo, aqui, ó. Todos esses perfis exigem esse item do requisito tal,
mas esse perfil aqui não. Se não tiver, não tem problema, mas eu aceito. Se tiver, também não vou negar o PAF porque esse requisito se encontra lá, tá? O NAC é não aceito. A UF vai recusar se o PAF tiver com essa função implementada nesse respectivo perfil, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, esse requisito, né, ele tem apenas o item. Ele é aceito nessas UFs aqui, ó. Tá? Então, tipo, não é exigido. Tá? Esse requisito não é exigido nessas UFs aqui. Mas se você colocar, não tem problema. Agora, nesse perfil aqui, ó, eles não vão aceitar. Se eles fizerem um teste e verem que existe esse requisito implementado, o seu PAF será reprovado nessa UF, tá bom? E é isso, né? Agora vamos na tabela de perfis, ó. Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, então tá todo mundo aqui, né? O ND significa não definido. Vamos ver Minas Gerais, como é que tá aqui. Minas Gerais, ó, não definido. Minas Gerais já saiu desse esquema aí do PAF-SCF, tá? A Bahia tá no Z, que é esse aqui, ó. Tá? Então, quando você for, né, se você for da Bahia, tá? For analisar os requisitos, você vai olhar para cá, ó, tá? Para essa coluna Z aqui, tá bom? Quando você estiver observando os requisitos, olha só aqui, ó, NE, tem um NE no item 9 do requisito 5. Requisito 5, foi 5 mesmo que eu vi lá? Foi. Requisito 5, item 9. Não disponibilizar a função para alteração da quantidade dos produtos ou serviços registrados. Nas outras UFs aqui é exigido. Na Bahia é NE. NE é o que mesmo? Não exigido. Tá? Não tem problema. Se não tiver esse requisito aí na Bahia, tá bom? Então, eu mostrei isso daqui, né? Porque você vai pegar o sistema, você vai analisar os requisitos que aqui estão, vai comparar todos eles com a aplicação, só que você vai fazer isso com o perfil da sua UF, tá? Nós não vamos fazer isso porque não tem como fazer isso de uma forma genérica, né? Nesse caso, vai ficar para você realizar esse procedimento, tá bom? Levando em conta a UF onde você se encontra, tá? Você vai então pegar essa colunazinha da sua UF, do perfil da sua UF, e vai passar os requisitos de acordo com o que está aqui, tá? Você vai dar maior atenção para o item E, de exigido, tá? O que tiver A é aceito, mas não tem problema, tá certo? E também você vai dar atenção para o não aceito. Se de repente tiver um não aceito e estiver implementado no sistema, você vai ter que tirar, porque não vai ser aceito na sua UF, tá certo? Muito bem, então é isso, né? Aqui nós já analisamos essa questão dos requisitos do PAF-SCF, tá? Se você não sabe como é que está essa questão do PAF, NFC, SAT no seu estado, entre em contato com a Secretaria da Fazenda, tá bom? Se você sabe que o seu estado usa o PAF, mas não sabe se um dia ele vai adotar NFC ou SAT, né? É mais provável que seja NFC, que é algo a nível nacional, tá? Entre também em contato com a Secretaria da Fazenda, tá? Procure saber se uma outra solução está para ser adotada e aí você já vai se preparando para essa solução que será adotada no seu estado, tá bom? E se o seu estado não tem PAF, né? Se ele contém apenas a NFC ou o SAT, então você vai dar atenção aqui ao PAF apenas a alguns detalhes que nós não abordamos na NFC e no SAT. Que detalhes são esses? É a questão da integração com a retaguarda, onde nós geramos arquivos locais e tem lá um programinha que pega esses arquivos e joga no servidor. E o fato de o PAF trabalhar com banco local. SAT e NFC não vão trabalhar com banco local, com bancos locais, né? Então, se você quiser essas características dentro da sua NFC e do seu SAT, aí você precisa estudar isso aqui na aplicação do PAF e realizar a adaptação dentro da NFC e do SAT, tá bom? É isso aí então.